A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Medo. O primeiro sentimento que surgiu no homem depois do pecado foi o medo. Todo homem cresce convivendo com o medo. Temos medo de não ser feliz, de casar e não conseguir sustentar nossa família, de não conseguir pagar o que devemos e de morrer sem aproveitar a vida. Olhe um pouco para as coisas que você pensa e você descobrirá que esse sentimento ainda domina a sua vida. Quando Adão pecou, o medo tomou o seu coração a ponto de Adão fugir de Deus. Parece triste, mas essa é a realidade humana. Fale com qualquer pessoa e ela dirá a você uma lista das coisas que teme. Isso é o medo operando na vida do homem. O medo tem um motivo para existir. E isso a Bíblia nos revela em Gênesis capítulo 3, versículo 10, onde Adão responde a Deus e diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olhe como o medo entrou em Adão. O medo foi acrescentado à vida de Adão porque ele veio da serpente que enganou Eva. Adão disse para Deus que estava com medo porque ele estava nu. Veja que a nudez de Adão o faz sentir medo. Isso demonstra que Adão sentiu medo porque viu a sua fragilidade diante de Deus e da sua situação em que se encontrava. Ele percebeu que era fraco, frágil e incapaz. Esse é o motivo de o medo ter tomado o coração do homem. Quando vemos que algo é grande demais, ou que a situação saiu do nosso controle, sentimos medo. O homem sente medo porque é frágil e fraco. Ora, se Adão não estivesse fraco e imundo, ele poderia tranquilamente ter falado com Deus sem se esconder. Mas ele se escondeu porque estava nu e frágil pelo pecado que tinha sido injetado nele. Então, o medo demonstra o quanto o homem é frágil e limitado. Somos tão fracos que tememos as coisas que fogem do nosso controle. Você precisa entender que Adão só sentiu medo porque estava nu. Na Bíblia, estar nu significa não possuir a presença de Deus, porque ela envolve o homem com uma natureza santa. Adão temeu porque não tinha Deus com ele. Ele não tinha a vida de Deus no seu coração. E quando sua nudez foi exposta, a sua primeira reação foi de se esconder, pois ele não queria que Deus visse a sua nudez. Essa é a nossa situação. Estamos escondidos na nossa vida particular, porque sem Deus temos medo de conhecer a palavra e de viver pela fé. Esse é o maior medo do ser humano. A loucura da pregação do Evangelho, segundo o apóstolo Paulo. Porém, é esse Evangelho que traz a vida divina de volta para o homem e que o enche da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Deus fala com você?